1 Tessalonicenses, capítulo 5, nós vamos ler do verso 1 ao verso 11. Nós começamos a semana passada uma série de mensagens intitulada Nos Últimos Dias, falando aí sobre os últimos dias. E esse gráfico, essa timeline que eu mostrei para vocês, ela mostra um pouco do que nós estamos falando. Quais são os últimos dias? O que são os últimos dias? O porquê dos últimos dias? E os últimos dias, que a palavra nos relata, ali Jesus, em Atos 1, 9 a 11, em sua ascensão, até o dia da sua volta, são considerados os últimos dias. E lá no Evangelho de Mateus, Jesus fala desses dias como o princípio das dores, ou seja, a mulher grávida, quando vai ter neném, vai ter que ganhar filho, o que acontece com ela? Ela começa a ter as suas contrações, as suas dores, e essas dores vão aumentando dia após dia, vai aumentando, até que nasce a criança, E Jesus trata esse período como os princípios das dores, Então nós temos falado deste período aqui, na semana passada, hoje, talvez nas próximas semanas nós vamos avançar um pouquinho nessa timeline, mas hoje na realidade é uma continuação, que nós não conseguimos acabar a mensagem da semana passada. Você que vai ouvir pela primeira vez, você vai entender tudo, mas para uma compreensão melhor, para você ficar por dentro de todo o contexto que tem por trás disso que nós falamos, te aconselho a você no nosso canal do YouTube, ou no nosso aplicativo e site, e você assistir a mensagem da semana passada. E nós falamos sobre Lucas 21, ali nós vimos 5 sinais da volta de Cristo, tratamos um a um, falamos sobre engano religioso, falamos sobre guerras e rebeliões, falamos sobre acontecimentos terríveis, falamos sobre perseguição religiosa, falamos sobre angústia inigualável, tratamos o que esses sinais nos ensinam, e hoje nós vamos tratar 3 atitudes diante da volta de Jesus, conselhos de Paulo à igreja de Tessalônica, e quero ler com vocês, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 1 até o verso 11, que nos diz o seguinte: Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que este dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem de noite, e os que se embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Amém? Pai, obrigado por esta noite, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Que a Tua palavra nessa noite caia em nossos corações como um alerta. Que a Tua palavra caia nos nossos corações, nos exortando, alertando, abrindo os nossos olhos para as verdades daquilo que está por vir, Senhor.
Abençoa-nos, o que Teu Espírito tenha liberdade em nosso meio, no nome glorioso de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos? Nós estudamos na semana passada um conjunto de sinais que antecedem o retorno de Jesus Cristo. E a Bíblia não nos diz, nós não sabemos quando Jesus irá voltar, nós não sabemos isso. E a palavra diz que nem os anjos, nem o Filho sabe, nem o Filho sabe quando Jesus vai voltar. Somente o nosso Senhor, Deus, Ele sabe o momento em que o Filho vai voltar. E nós vivemos um tempo, nós colocamos aqui alguns acontecimentos, e dentre os acontecimentos que nós falamos a semana passada, o mais famoso deles é o 21 de dezembro de 2012. O dia em que uma profecia maia dizia que um alinhamento aconteceria e o mundo ia acabar, E, inclusive, naquela época foi um momento em que os mercados venderam tudo que tinha, estoque, venderam muita coisa, papel higiênico, eu não sei por que vende tanto papel higiênico, Não entendi. Na pandemia foi assim também, Acabou o papel higiênico. Por que será? Da diarreia? Não sei. Eu não entendi ainda. Mas fica aqui a critério de observação para você estudar em casa esse assunto. Mas venderam tudo. Porque existia uma profecia, existia um medo. E muitas pessoas têm medo deste assunto por ser um assunto desconhecido. O livro de Apocalipse, o livro de Daniel, ele trata com muitas figuras. E às vezes se você vê naquelas figuras, a besta, o dragão, não sei o que, o chifre, você fica com medo. Mas a palavra de Deus ela é muito clara para nós. E nós não precisamos ter medo desses anúncios, dessas figuras. Nós não precisamos ter medo de profetas que fazem alarde sobre a volta de Jesus. Mas o que nós precisamos ter é fé. Precisamos crer. Precisamos ter fé. E o apóstolo Paulo fala aqui, na primeira atitude diante da volta de Jesus, ele fala o seguinte: aguardar com expectativa. E o verso 1 e o verso 2 de 1 Tessalonicenses 5, ele diz: não é necessário, irmãos, que eu lhes escreva sobre quando e como tudo isso acontecerá. Pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente como ladrão à noite. Então, ele diz: não é necessário que eu lhes escreva de quando e como. Quando e como. O povo estava muito preocupado no quando e no como. O povo estava muito preocupado em saber como seria e quando aconteceria. Mas, meus irmãos, o que importa para nós, o que importava para eles, é saber que Ele virá. Que Ele virá, e o apóstolo Paulo escreve: pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá. Ele afirma, virá, inesperadamente como ladrão à noite. Então, algo que eu quero deixar o seu coração primeiramente dentro dessa realidade. Não importa como vai ser. Não importa como vai ser. O que importa é como nós temos vivido diante de tudo isso. Como você tem vivido diante de tudo isso? Porque ele escreve: virá inesperadamente como o quê? Ladrão à noite. Ele virá como ladrão à noite. Ladrão não avisa, ladrão avisa. Ladrão não avisa. Ele é inesperado. Ele é repentino. E muitos de nós, quantas vezes não tivemos experiências amargas nesse sentido, e só depois dessa experiência que a gente foi tomar alguma atitude. Eu me recordo que eu precisava colocar uma cerca elétrica em casa, Deus. Precisava colocar cerca, Deus. Só que sabe, depois eu ponho, quando me desse dinheirinho aqui agora, até que o dia, um senhor ser, um cidadão, sei lá quem é aquele cara, pulou dentro do muro da minha casa. Ele estava fugindo de uma briga, né, Fabiana? Não sei do que estava acontecendo, estava ensanguentado, fugindo de uma briga. E naquele dia, eu falei, se eu tivesse colocado a cerca elétrica, pelo menos um choquinho ele tinha tomado, né?
Aí eu falei, vamos pôr a cerca elétrica. Então eu esperei acontecer algo para me tomar uma atitude. E sabe o que acontece muitas vezes com nós? Sabe o que muitas vezes acontece com você? Jesus vai voltar, mas ele vai voltar, eu sei que ele vai voltar, mas depois eu mudo a minha maneira de viver. Depois eu mudo, não, deixa mais um pouquinho. E aí você vai vivendo no fio da navalha, você vai vivendo no limite. Irmãos, nós não sabemos quando Jesus vai voltar, não sabemos nem o dia nem a hora. Ele pode voltar daqui a pouco, talvez você nem coma a sua pizza hoje à noite ainda. Talvez você nem vá trabalhar amanhã. Ali, falou amém ali, levantou a mão. Eu vi uns aleluia. Eu falei, nem vai trabalhar, minha irmãzinha fez assim, aleluia. Talvez você nem vá trabalhar amanhã. Porque Jesus pode voltar essa noite. Talvez a gente nem venha na reunião com casais. Aliás, quem vier na reunião de casais e nós estivermos aqui, conduz aqui para nós, né? Porque Jesus pode voltar, nós não sabemos nem o dia, nós não sabemos a hora, portanto nós temos que viver num senso de emergência, num senso de urgência, porque a qualquer momento, como um ladrão, ele pode voltar. Você não tem que viver a sua vida de qualquer jeito, mas você tem que viver a sua vida aguardando a volta do Senhor. Você tem que viver a sua vida aguardando ardentemente o retorno do noivo, que a qualquer momento ele pode bater na porta. E sabe, meus irmãos, 1 Pedro capítulo 1, verso 3, diz o seguinte: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só o que ele diz agora: que por sua grande misericórdia. Grande o quê? Grande o quê? Grande o quê? Misericórdia, Ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E agora está escrito assim: agora temos uma viva esperança. Nós temos uma viva esperança. Sabe por quê, meu irmão? O que é importante para mim e o que é importante para você é que Ele vai voltar e nós estamos aguardando a volta dEle. Diante de todas as situações que te rodeiam, diante de todas as dificuldades que você enfrenta, diante de todas as oposições do seu dia a dia, você pode olhar para Jesus e entender que você tem uma viva esperança. E você, com essa viva esperança, você vive de acordo com este grande dia, de acordo com o dia em que o Senhor Jesus vai voltar, porque essa não é a nossa pátria. Essa não é a nossa pátria. O nosso grande representante chama-se Jesus Cristo. O nosso representante não é político A, nosso representante não é político B, o nosso representante é o Senhor Jesus. Não é direita, não é esquerda, irmãos, é Jesus Cristo, o nosso Rei. É Ele que me representa. Eu sou embaixador deste reino. É Cristo Jesus. Existem hoje muitas ideologias políticas que rodam até mesmo no meio da igreja. Muitas pessoas que votam e devotam aqueles que votam. Mas o que tem que estar claro para nós é que o nosso Senhor é o nosso representante, é nele que nós confiamos e é Ele quem vai voltar para buscar a sua igreja. Porque a nossa salvação está nele. A nossa salvação está nele. Ele é o nosso Rei. Ele que nos chama para viver no seu reino. Portanto, que nós possamos viver com a expectativa do retorno do Rei. E é a nossa tarefa, é a sua tarefa, é a minha tarefa, falar do retorno do Rei. Amém? Segundo, aguardar com vigilância. O verso 6 de 1 Tessalonicenses 5, diz o seguinte: portanto, fiquem atentos, não o quê? Não durmam, como os outros, permaneçam atentos e sejam sóbrios. Portanto,
Fiquem atentos, não durmam como os outros, permaneçam atentos e sejam sóbrios. E eu quero casar com esse texto aqui, Lucas 21, 34. Se você quiser abrir a sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 21, 34. Eu quero ligar esses dois textos aqui. Lucas 21, 34 diz: tenham cuidado, não deixem seu coração se entorpecer com farras e bebedeiras, nem com as preocupações dessa vida. Olha só o que diz agora: não deixem que este dia os pegue o quê? Desprevenidos. Olha só, hein? Tenham cuidado. Olha Jesus falando, hein? Tenham cuidado, não deixem seu coração se entorpecer com farras e bebedeiras, nem com as preocupações desta vida. Aí ele coloca: não deixe que este dia os pegue desprevenidos. Pergunta que eu quero fazer para você aqui: como você tem vivido a sua vida? Como você tem vivido a sua vida? Meu irmão, não desperdice a sua vida. Não jogue a sua vida no lixo. Não desperdice a sua vida. Não desperdice o seu chamado. Não desperdice o chamado que Deus fez a você. Não desperdice o seu tempo. Não desperdice os seus recursos. Não desperdice nada disso com aquilo que não aponta para Cristo. Mas que a nossa dedicação seja com tudo aquilo que aponta para Cristo. E viver com vigilância. Aguardar com vigilância é viver de acordo com os valores da eternidade. É viver com os valores do ali além, aqui e agora. É entender que os valores do reino são valores que eu tenho que viver com eles na minha vida, todos os dias, porque eu estou aguardando a volta do meu Senhor. Vigilância é viver com os valores do reino, com os valores da palavra absoluta de Deus. Vivemos em dias em que a palavra de Deus está sendo relativizada. Tudo é relativo. Tudo foi para aquela época. Tudo foi para um determinado momento da história. Mas, meus irmãos, que os valores do reino, da palavra, sejam valores das nossas vidas hoje. Porque os valores do reino estão escritos aqui. E nós cremos nesses valores. E esses valores estão sobre as nossas vidas e sobre as nossas famílias, no nome glorioso de Jesus Cristo. Amém? Terceiro lugar: aguardar com confiança. O verso 9 ao verso 11 de 1 Tessalonicenses 5, o apóstolo Paulo escreve: porque Deus decidiu, olha só, irmãos, começa aí, ó. Você não precisa fazer boa obra, você não precisa fazer força, porque a palavra fala, porque Deus decidiu nos salvar. Foi Deus que decidiu te salvar. Deus decidiu nos salvar por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí tem uma vírgula e diz: em vez de derramar sua ira sobre nós. Sabe o que você merecia? Você sabe o que você merecia? Eu vou chocar você agora. Você merecia o inferno. Nós merecíamos o inferno, porque éramos pecadores desde o ventre, desde a concepção. Mas a palavra fala que Deus decidiu nos salvar por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, em vez de derramar sua ira sobre nós. E aí o verso 10 diz: Cristo morreu por nós para que quer estejamos despertos,
quer dormindo, vivamos com Ele para sempre. Vivamos com Ele para sempre. Portanto, animem e edifiquem uns aos outros como têm feito. Tem muita gente preocupada. Se Jesus voltar e eu não for? Ai, mas se Jesus volta e eu não for? E aí? O que eu faço? Como é que vai ser? Vai ter culto domingo? Não sei. Hã? Quem quiser tocar no lugar do Zéinho aqui, do Admilson, fica à vontade. Nós vamos tocar. Quem quiser pregar domingo, se o Jesus voltar e quiser pregar domingo também, aí... Quem fica aqui paga o aluguel, por favor, tá? É alto, tá bom? Na realidade, nós estamos procurando prédio. Se você quiser achar um prédio novo, fica à vontade. Porque lá para onde eu vou não vai precisar de nada disso. Se Jesus voltar e eu não for com Ele, a pergunta que eu te faço, sobre a pergunta que você faz, é: você nasceu de novo? A resposta está aí. Você nasceu de novo? Porque, meu irmão, se você nasceu de novo, você é noiva, você é salvo, você é remido pelo sangue do Cordeiro. Ele vai voltar, sabe para quê? Para buscar aqueles que são dele. Porque diz, Ele decidiu nos salvar por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Você merecia ira, mas Ele decidiu te salvar. Sem você merecer, sem você fazer força, sem você ter que pagar promessa, sem que você ter que pagar penitência, sem ter que fazer nada. Ele decidiu te salvar. Ele decidiu te salvar. E a certeza, presta atenção, a certeza da nossa salvação está naquilo que Jesus Cristo fez por nós. Está na certeza daquilo que Cristo fez por nós. Portanto, você não precisa fazer nada, porque tudo já foi feito, a obra já foi feita. E aí, meu irmão, com esse coração, com essa certeza, presta atenção, olha que lindo isso, com este coração, com esta certeza, com essa convicção, o apóstolo Paulo escreve: portanto, vocês foram salvos, vocês mereciam a ira, vocês mereciam um inferno, vocês estão salvos, porque Jesus Cristo Cristo morreu por nós para que sejamos despertos. Ele morreu por você, você merecia. Portanto, animem e edifiquem uns aos outros como têm feito. É momento, é tempo de nós encorajarmos uns aos outros. Uns aos outros. Quando eu ministrei alguns domingos atrás do porquê eu acredito na igreja, é porque na igreja de Jesus Cristo, o uns aos outros é uma realidade. Uns aos outros. Uns aos outros. E o apóstolo Paulo fala que nos últimos dias, quando o Senhor estiver para voltar como um ladrão à noite, nós temos que estar alertas, nós temos que estar vigilantes e edificando e animando uns aos outros. Porque, meus irmãos, meus queridos irmãos, quando nós confiamos, quando nós voltamos os nossos olhos para uns aos outros, você pode estar enfrentando o maior gigante da sua vida, você pode estar enfrentando a maior dificuldade da sua vida, você pode estar enfrentando o maior obstáculo da sua vida, aí se manifesta a soberania de Deus. Lucas 21, 18, que diz: mas nem um fio da sua cabeça se perderá. E ele falou isso para os discípulos. E ele tinha falado para os discípulos que eles iam ser perseguidos, que eles iam morrer, que eles iam ser caçados. E os discípulos morreram, só um não morreu martirizado. Foi quem? O João. João. Só ele. Mas faz sentido? Faz sentido, meu irmão.
Porque mesmo que você esteja sendo perseguido, mesmo que você esteja passando por lutas, mesmo que você esteja passando por dificuldades, o Senhor fala que nenhum fio da sua cabeça se perderá, porque Ele é o soberano que tem cuidado das nossas vidas dia após dia. Amém, meus irmãos? Nós somos cuidados em tudo. Passamos pela pandemia. Você olha para trás agora, você enxerga, você fala, passou. Mas lá no meio da tempestade, quando você não sabia se o pão ia chegar amanhã, o pão chegava, sabe por quê? Porque o Senhor cuidava de você. E é assim todos os dias. Amém? E para nós encerrarmos aqui, para você pensar. Primeira coisa, não tenha medo, tenha fé. Tudo isso foi escrito. Tudo que nós lemos a semana passada, que nós lemos hoje, vamos ler nos próximos domingos, os livros, as revelações, tudo isso foi escrito para quando nós vemos todos os sinais, nós reconheçamos que o dia está chegando. Não é para você ter medo, é para você ter fé. Inclusive, semana que vem nós vamos trabalhar ainda esse tema dentro de Hebreus 11. Tenha fé. Vire para quem está do seu lado e fala assim para ele, não tenha medo, tenha fé. Fala para ele. Mas é para convencer ela, Ronaldo. Você falou tão incrédulo, Ronaldo, tão incrédulo, que eu nem tive fé. Fala aí para ele assim, não tenha medo, meu irmão, tenha fé. Amém. Segundo lugar para você pensar. Não estamos sozinhos na dificuldade. Presta atenção, você não está sozinho na sua dificuldade. Porque Jesus prometeu estar conosco até o fim. Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Jesus prometeu estar com você. Está passando pelo deserto, está passando pela tormenta, está passando pelo quê? Ele está com você. O Senhor não nos impede de entrarmos no deserto, mas Ele vai conosco ao deserto. Você vê, né? O Espírito Santo levou Jesus para o deserto, e o diabo levou ele a outro lugar mais alto. Está no deserto? Ele está com você. O povo estava no deserto. Eles tinham carne, eles tinham pão, eles tinham sombra, e eles tinham um aquecedor natural à noite ainda. Sabe por quê? Porque o Senhor está com você no deserto. Qual é o seu deserto? Qual é o seu deserto? Qual é o seu deserto? Eu vi uma reportagem ontem, e hoje a Fabiana viu comigo, de um rapaz que foi no lugar mais quente da terra. Um deserto lá no Irã. E o calor desse deserto chega a 71 graus. 71 graus. E ali ele mostrava o quão inóspito é aquele lugar. Lógico que ali é um extremo. Mas o quão inóspito é aquele lugar. A sola do sapato dele derretia. E aí hoje eu estava vendo com a Fabiana, esse mesmo cara, no lugar mais frio do planeta, lá no meio da Sibéria, quase perto do Polo Norte, menos 71 graus. Irmãos, está frio, irmãos, hoje? A mulher falou que o frio para ele, assim, para nós quando está menos 30 está quente. Ela falou na entrevista, quando está menos 30 está quente, porque é menos 70, menos 50. Está friozinho hoje, né? Minha mão está gelada aqui, ó. Irmãos, eu não sei o calor do seu deserto, nem o frio do seu vale nevado, mas eu sei de uma coisa, o seu Senhor está com você, Ele está te sustentando. E em terceiro lugar, para você pensar, estar preparado para a volta de Jesus, é viver de acordo com os valores da eternidade. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Fique de pé no seu lugar.